E não só um agradecimento, mas ela também deu explicações em relação ao Minha Casa Minha Vida, em relação à medida tomada do Bolsa Família. Conversamos também muito sobre reforma política e chegamos ao entendimento que seria muito importante que a base de governo fizesse um debate, um amplo debate sobre a reforma política. Para quê? Para sairmos unidos em torno de um consenso para que a reforma política seja aprovada, não com embaraços de um ou outro deputado, mas unidos em base para que a reforma de fato aconteça nesse governo e de preferência no primeiro ano do governo. Sobre os cortes, os cortes de emendas, as emendas podem ser liberadas se a economia voltar a crescer. Quero falar sobre essa questão. Não, nem tocamos no assunto de emendas. Isso nem foi falado. Nós queremos, na realidade, o crescimento do Brasil. Sabemos que esse momento agora é um momento em que é como se a mola estivesse retraindo para que um impulso melhor fosse dado ali na frente. Então, a conversa sobre emendas parlamentares, isso não surgiu, nenhuma barganha, nenhuma troca, não houve também nenhuma cobrança, estamos assim muito tranquilos e acreditando nesse governo. Vocês rezaram? Não tocamos na questão do imposto de renda. Esse fato não foi tocado. E o PDT foi colocado, a ausência lá do PDT? Não foi conversado sobre a ausência do PDT. Não tocamos também no assunto em momento algum. Na prática foi um encontro de amigos e quase que rezaram, fizeram até uma oração para agradecer. Não, na realidade poderíamos ter feito. Teve até um deputado que mencionou muito o nome de Deus, claro que isso não pode deixar de acontecer. Mas, na realidade, nós estamos fazendo um trabalho, estamos conversando sobre o Brasil, falando sobre o relacionamento dela com a Câmara dos Deputados, e isso tem sido muito importante para nós, porque a partir do momento em que estivermos plenamente unidos, coesos, claro, o Brasil vai continuar crescendo, teremos um Brasil melhor, óbvio. Deputado, você não perdeu uma oportunidade grande de falar sobre os assuntos, não? Todo muito satisfeito com o governo que está sendo feito, um governo realizado pela presidente Dilma Rousseff. Ninguém notou a ausência de Giovanni Queiroz? Não falamos. Impressionante que a conversa fluiu tão naturalmente que de fato não falamos. E quem está me lembrando disso agora é você. Realmente, não tocamos no assunto. Falou sobre Minha Casa Minha Vida. Sobre as comissões que estão sendo instaladas hoje, alguma prioridade no projeto, por exemplo, como o Plano Nacional de Educação, houve algum? Não houve nenhuma conversa sobre a instalação das comissões na Câmara dos Deputados. Deputado, ele falou sobre Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Não, o PDT não está fora da base, não acreditamos nisso em hipótese alguma. Não está fora da base, o PDT é partido da base. Agora, quem responde pelo PDT não sou eu, não posso falar pelo partido. Minha Casa Minha Vida, o que ela explicou? Não, ela deixou bem claro a circunstância do Minha Casa e Minha Vida. Nós já temos 250 mil unidades em construção e temos mais 750 mil unidades para serem construídas. Então não adianta deixar o dinheiro guardado, porque as próprias construtoras ainda não estão dando conta de tanta demanda. Então o que nós estamos fazendo? Guardando isso para que para o ano que vem essas demais construções continuem acontecendo. Nós queremos 1 milhão de novas moradias para os brasileiros. Em relação à reforma presidente tem prazo de validade? Até quando vai essa confiança, presidente? O líder do PT na entrada falou que a partir de junho vai se começar a conversar sobre emendas e tal. A ideia é essa? Não, a conversa sobre emendas, ela acontece naturalmente até em outros momentos e até em outros momentos que estivermos com ela. A partir do mês de março, o Conselho Político, o Conselho da República volta a funcionar. Naturalmente, em outros dias, em outros momentos, nós conversaremos sobre emendas. Por quê? Porque a emenda parlamentar é o único meio que o governo tem de chegar lá na ponta, em municípios de 2 mil, 3 mil eleitores ou habitantes. Então é difícil viver o governo sem essas emendas. Mas no momento isso não foi conversado. Também não houve nenhuma conversa entre nós sobre estabelecermos datas, que a partir de junho nós teremos um embate mais duro. Eu penso que as coisas estão fluindo naturalmente e naturalmente as coisas tornarão a acontecer, principalmente na área das emendas. Então, o que o presidente pediu, assim, eu confesso que eu não tenha pedido a vocês, algum apelo que tenha feito, alguma coisa que o senhor lembra que realmente ela falou para vocês? Não, na realidade não houve nenhum pedido específico da presidente em relação aos parlamentares.
houve sim momentos de agradecimento, brincamos um pouco, conversamos um pouco, esse brincar no sentido de que ela esteve um dia desses num programa de televisão, e nós falamos sobre o programa de televisão que ela esteve. Agora eu não vou falar do programa de televisão, só vou levar audiência, né? O senhor comeria a omelete da presidente? Olha, a presidente já faz omelete há muito tempo, né? Ela já apareceu em outros programas fazendo isso. Não, a base vai continuar votando unida. Agora, é claro que discussões vão acontecer. A base está unida. Agora, a base é composta de deputados experientes, de técnicos em muitas áreas, e esses técnicos vão dar parcela de contribuição. Nós não estamos aqui fazendo a chamada unidade burra. Nós discordamos, às vezes, em alguns pontos, para chegarmos unidos em um denominador comum. Então, por certo, esse debate entre a base vai acontecer, nós estaríamos concordando, discordando de certas coisas, mas depois estaremos saindo unidos em cima de temas que são de fundamental importância para a nação. Ela demonstrou insatisfação com o anúncio dos cortes pelo ministro Guido Mantega e pela Miriam Belchior, que ela não gostou muito, ela falou isso para você. É interessante que a palavra insatisfação, em momento algum, apareceu nessa conversa de hoje. Foi uma conversa, de fato, assim, completamente para cima, uma conversa altamente propositiva e uma conversa bem clara, bem alegre, bem informal, nenhuma cobrança, nenhum aborrecimento, nenhuma forma de constrangimento, nada sobre outros grupos foi falado no sentido negativo, foi altamente propositiva essa reunião. Então, foi dado pauta do PDT na reunião? A relação? Para continuar afinada essa relação. O que a presidente está propondo é frequência seletiva e não apenas sintonia, porque às vezes os governos têm sintonia. E sintonia, quando você pega, vocês conhecem muito bem isso, vocês da imprensa, quando você liga o rádio e apenas o rádio fala com você. Na realidade, nós estamos estabelecendo frequência seletiva. O governo fala e nós falamos também. Então, a nossa proposta é de uma frequência seletiva. Obrigada. Sobre a necessidade de fazer um consenso da base, mas PT e PMDB já são totalmente... Não, mas nós vamos conversar muito sobre essa questão, vamos estabelecer um fórum. Então vamos estabelecer um fórum, nesse fórum da base, para tratarmos de reforma política. Inclusive o vice-presidente Michel Temer achou muito boa a ideia, fui eu mesmo quem propus a ideia, porque eu trabalho com reforma política no meu partido desde 2003, então eu propus a ideia desse fórum, e claro, o governo abarcou a ideia e nós vamos trabalhar nesse contexto de fórum. Não, veja bem, isso aí já é um caso dos líderes da base. Na comissão, os parlamentares vão trabalhando, representando os seus partidos, aí todos os parlamentares e todos os partidos e todos os pensamentos políticos estão trabalhando em cima disso. Agora, na base, nós vamos ter a nossa discussão para sairmos unidos, inclusive para a própria comissão que já foi estabelecida ontem. Deputado, foi tratado de pauta legislativa para os próximos meses? Não, nada sobre pauta. O Sérgio ou o presidente encaminharam pontos que são importantes? Não, nada sobre pauta legislativa. E quando é que vocês vão tirar o Mabel da geladeira? É uma questão interna do Partido da República. O Partido da República está estudando isso, ele terá um amplo direito de defesa e as coisas vão acontecer naturalmente como em qualquer processo. Uma cobrança, O mais importante da reunião é que a presidenta comunicou aos líderes que vai restabelecer o Conselho Político, que é composto dos líderes e presidente de partidos, que compõem a base de sustentação do governo, como um fórum privilegiado de debate, como um fórum privilegiado de entendimento, de construção coletiva. O PDT vai participar? Do Conselho Político, sim. Ninguém não foi convidado hoje? Que a reunião de hoje foi uma reunião em que a presidenta convidou os líderes que estão 100% afinados com o governo, mas o PDT participará do Conselho Político. Foi a orientação dela de não convidar? Foi uma retaliação, ministro, porque o PDT fez muita diferença. Foi uma orientação da presidente mesmo, hein? Orientação dela? Não foi retaliação, até porque nós não trabalhamos com retaliações. O PDT continua no governo
Lupe é o ministro do Trabalho do governo da presidenta Dilma. Ela que pediu para não convidar o PDT? Mas foi um sinal de satisfação, né? Ela pediu? Foi a presidente que pediu ou foi uma decisão sua? Foi um pedido da presidente ou foi uma decisão sua? Só para O importante é que vai ser restabelecido o Conselho Político e no Conselho Político o PDT, enquanto partido da base, terá assento. Hoje foi uma reunião de agradecimento. Os parlamentares tomaram posse no dia 1º de fevereiro, tem o processo de escolha do líder, foi também uma reunião que foi a primeira reunião, o primeiro contato mais direto da presidenta com os líderes da base. Dia 23 de março será a primeira reunião do Conselho Político. A pauta será construída, inclusive, no diálogo que eu vou estabelecer com os líderes partidários. O que está estabelecido é que nós vamos restabelecer o Conselho Político e está marcado a primeira reunião. Normalmente, na experiência passada, ao término de uma reunião se marcava a outra data, a outra reunião. Eu espero que esta prática se estabeleça também nesse governo. O que o presidente disse para justificar Minha Casa Minha Vida? Isso significa na prática o seguinte: esse foi um aviso para o PDT. Na próxima vez, quem não for 100% fiel também está fora. De forma alguma. Quero aqui reafirmar: o governo hoje convidou os líderes, foi o primeiro contato, permitiu o conhecimento, e a grande notícia desta reunião foi o Conselho Político, que vai ser restabelecido com data marcada para o dia 23 de março, para a primeira reunião, e nele o PDT, enquanto partido da base, vai estar representado. Ministro, não é importante, se é uma reunião que vai ter os líderes, que para reativar o Conselho, a presença do PDT, isso não é importante? Já que não existe retaliação, não houve nenhum tipo de confusão nesse meio tempo, pelo fato do PDT ter apoiado um salário mínimo diferente do Executivo? Tanto é que é importante a presença do PDT que ele vai estar na reunião do Conselho Político enquanto partido da base. Ok? Boa tarde, obrigado. Primeiro eu quero dar bom dia ou boa tarde, não sei, para todos vocês. Boa tarde para todos vocês. Essa reunião, a presidente deixou claro que vai fazer parte da rotina da relação dela com o Congresso. Vai retomar o Conselho Político, marcou já para o dia 23 de março. Temas que ela necessite, será consultado os líderes, e foi uma primeira reunião entre a presidente da República e os líderes da Câmara. Todos os líderes tiveram a palavra, e vocês podem consultá-los. Todos os líderes falaram elogiando o começo do governo e destacando a necessidade de ter uma unidade entre o governo e a base aliada. Então houve um comprometimento de cada líder presente de unificar a base em torno das políticas do governo. E isso nós estamos vendo nesse primeiro mês. Em um mês, se nós tirarmos a primeira semana, que foi da posse, nós aprovamos 7 medidas provisórias. Isso nunca aconteceu em nenhum governo. Agora, de quem partiu o convite, líder? Para convidar cada líder individualmente e excluir os Giovanni Queiroz? Não é uma discussão de exclusão. Nessa primeira reunião, a ideia do governo era reunir os líderes que estavam 100% afinados com esse discurso. Mas não é uma retaliação, não tem nenhum julgamento prévio. E em relação ao Conselho Político, todos os partidos serão convidados, os presidentes dos partidos, o líder do governo, o líder na Câmara e o líder no Senado, e mais
os líderes do governo na Câmara e no Senado. Agora, fazendo um cálculo matemático, estremecimento maior. o fato de fazer um cálculo matemático, o PT teve 2 votos contrários. Proporcionalmente, o PDT também deveria ter pelo menos aí um perdão. Não. Mas veja, a postura do líder do PT foi muito firme. Essa aqui não é uma reunião de bancadas, é uma reunião de lideranças. E é uma primeira reunião. Mas terão outras, com certeza terá outras reuniões. A presidente falou isso para mim, fará outras reuniões e esse problema estará resolvido. Deputado, o senhor Não. O que eu tinha para falar sobre a liderança do PDT, eu já falei, conversei direto com o líder do PDT, com o Giovanni, conversei com outras lideranças. Então isso nós já conversamos. Eu pedi para ele ter um empenho em todas as votações. E nós não estamos nos referindo a uma votação especificamente, nós estamos nos referindo ao debate na casa. Mas como é que vai defender a unidade, igual o senhor disse, já excluindo o PDT de cara? O senhor falou... Não existe exclusão. Não tem nenhuma exclusão. Mas, deputado, já foi não estava nenhuma reunião. Mas já foi um critério estabelecido do senhor como parlamentar. O senhor, opinião pública e particular, o senhor não acha estranho a função de um contexto que aconteceu no PDT, ele não ser chamado? Não, mas não é um contexto, é um conjunto. Essa reunião foi uma reunião com o conjunto dos líderes da base que se colocam 100% com a linha política que nós estamos defendendo, que a base do governo está defendendo. Isso não tem nenhum processo de exclusão. Se coloque na reunião, na posição do governo. Você quer fazer uma reunião com os líderes que defendem o governo. Então, foi uma reunião com os líderes que defendem o governo. Se houver uma coisa meio ditadura, o PDT não é mais confiável para defender o governo. Não se trata de confiança ou não. Se trata de uma avaliação do que aconteceu até aqui. Nós votamos 7 medidas provisórias, votamos diversos projetos, estamos montando as comissões e estamos fazendo um esforço para unificar a base e não discutir pontualmente a linha política do governo a cada votação. Então essa foi uma conversa com a presidente da República, que agradeceu a lealdade, a fidelidade e o empenho de cada líder no sucesso das políticas do governo. Foi explicado também o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, etc. Não. Esse ponto não houve. Todas as pessoas, eu respondo daqui a pouquinho. Eu estou respondendo uma pergunta que ela fez, os cortes das emendas. Todos os deputados já sabiam dos vetos no orçamento e já sabiam que ia ter contingenciamento. Então isso não é novidade, isso não foi discutido em momento nenhum da reunião. Quem decidiu que não ser? São duas dúvidas. Uma, quem de fato pediu essa reunião? Foi Dilma que chamou vocês ou o senhor que pediu a audiência? Outra coisa, quem que decidiu que o PDT não queria? Essa reunião foi decidida, primeiro, por uma disposição da presidente de ter uma relação próxima, uma convivência mais cotidiana com o Congresso. Vocês se lembram que ela fez questão de ela ir ler a mensagem ao Congresso na sessão de abertura, que não é usual. É usual o ministro da Casa Civil ir. Ela fez questão de ir pessoalmente. Segundo, a relação entre o governo e sua base no Congresso está muito positiva. Com base nisso, eu solicitei, o ministro Luiz Sérgio solicitou também que nós fizéssemos uma primeira reunião com os líderes da base para ouvir da presidente as prioridades, como é que iria funcionar e dessa relação que vai ter entre a base
e o governo. Então foi esse o objetivo. Nessa reunião, a decisão foi que fosse chamado os líderes que vêm desde o dia 1º de fevereiro, quando se instalou o ano legislativo, apoiando todas as iniciativas do governo. Então é natural. Não, nós estamos num regime presidencialista. Mesmo que fosse eu que tomasse, isso não existe decisão no regime presidencialista que seja coletiva. Então essa decisão não é do governo. Agora, se você quer saber uma decisão no regime presidencialista é sempre do presidente. Então essa é uma pergunta, me desculpe a franqueza, desnecessária. Você acha que eu posso tomar uma decisão? Você acha que o ministro pode tomar uma decisão? Só com anuência. Só com anuência. É porque o Planalto disse que a decisão sobre a lista de convidados tinha ficado com sua responsabilidade. Não, a decisão sobre a lista de convidados é minha. Agora, eu convidei os líderes. O senhor convidou o PDT? Eu não convidei o PDT. Eu convidei os líderes que têm 100% de apoio à presidente. Agora, eu convidei. Agora, essa é uma decisão solidária, que envolve todos os níveis que tem que envolver para tomar a decisão. Eu fiz o convite para os líderes. Não foi tratado nessa reunião a correção da tabela do imposto de renda, mesmo porque isso já está decidido. Em breve terá uma medida provisória com a correção da tabela do imposto de renda. Eu não posso falar quando, isso só o presidente da República que pode falar. Não. Quem? Não, se o Lincoln Portela já está anunciando uma divergência, eu acho precipitado. Porque como é que você anuncia uma divergência sem conhecer o que é que vem ser escrito? Não, esse assunto não foi discutido.